Bem-vindas e bem-vindos ao Naive Investor. Meu nome é Gustavo Sayani, hoje é dia 7 de março de 2025 e este é o nosso episódio número 1141. Eu tenho ficado com um pouquinho de vontade de dar uma visitada na Grendene. Não é uma posição na nossa parceria de investimentos, lembrando que eu faço a gestão de um clube de investimentos. Caso você queira saber mais, deixe uma mensagem aí. E eu vi os preços baixando, né, ao longo de bastante tempo, assim, um ano, sei lá. E fiquei com vontade de olhar isso aí. Então eu vou fazer, tá? Então Grendene, RI, para quem por acaso não sabe, é aquela empresa de calçados de plástico e coisa e tal. Não quero bem ver isso aqui não, dessa forma. Tá, tudo bem, vamos assim mesmo. Tá. Então, olha, vamos tentar entender isso aqui, ó. Quarto trimestre de 2024. Patrimônio líquido, 4 bilhões e 41 milhões. Passivo, circulante, 429 milhões. Com não circulante, 30. Então ambos aumentam aqui. Já comento essa relação. Dívidas, então pagáveis em curto prazo, 57 milhões. E pagáveis em longo prazo, mais 12, então 69 milhões. É interessante olhar aqui, deixa eu ver isso direitinho. De fato a dívida estava maior aqui. Então veja que a dívida está no menor patamar do mínimo desde 2016. E as relações aqui são extremamente confortáveis, né? Dívida sobre patrimônio 0,02, praticamente nenhuma dívida comparada ao patrimônio. E a dívida sobre o passivo sobre patrimônio também é uma das menores da bolsa, né? Ela ainda tem uma liquidez corrente continuamente muito alta, né? Então ela tem aqui, olha, um ativo circulante de 3 bilhões e 42, que inclusive sobe aqui, e divide pelo passivo circulante de 429, fica ali a 7,09. Isso aqui é uma questão comentadíssima, né, por investidores, porque ela tem, olha, $1 bilhão aqui de aplicações. A empresa vale 4 bilhões. Tem aplicação aqui da ordem de 1 bilhão. Esse contas a receber, ok, né? Enfim, precisa de fato receber. Mas ela tem um dinheirão guardado, assim, sabe? E meio que não faz muita coisa com isso. E essa é a questão que os investidores ficam queixosos, né? Esse aqui não vai resolver para mim aqui. Tentar arquivos CVM aqui. É isso aqui. Qual a diferença entre assinado e não assinado? Hein? Ah, tá. Talvez eu precise refazer isso aqui. Vamos ver. Patrimônio líquido.
Não, 4041 é isso. Passivo 429 mais 30, 459. Aparentemente essa parte está correspondendo, né? Receita 2 bilhões 629. Isso aqui eu acho importante ver, porque é o seguinte, tem a ideia de que concorrência estrangeira, né? Calçados chineses, calçados não sei o que, calçados não sei o que lá. E de fato aqui é inegável que a receita da Grendene, comparada a 2015, ela caiu e não foi pouco, tá? Isso aqui já é ajustado pela inflação, então ela bate ali em 2020 um número particularmente baixo, 2 bilhões e 400, e vai ficando ali, tá fazendo um esforço danado para subir aqui, ajustado pela inflação. Então é algo a se pensar. É muito interessante pensar nisso, pelo menos para mim, né? Porque assim, as pessoas vão parar de se calçar, né? Difícil, né? Muito provável que elas se calcem. E tem inúmeros participantes, né, no mercado de calçados. Uma muito em voga é a Arezzo, né, que depois ela começou a expandir. Hoje é dona da Hering, dona da Reserva. Enfim, realmente fez uma expansão imensa, né? A Grendene não parece ter ido por aí. Ela está conservadora, cautelosa. Enfim, lucro aqui, ó, 735 milhões. Isso é interessante, né? De uma receita de 260, 735. Então a margem de lucro dela, baseado nisso aqui, é mais de 25%. Não é brincadeira, né? Vejamos aqui o muito importante fluxo de caixa livre. Operacional, 703 milhões. Vejamos os de investimento. Menos 302. Então ela investiu aqui. Então fica o resultado de 401. Então aqui eu acho fascinante pensar da seguinte coisa, ó. Aqui eu vou tirar a média dos últimos 10 anos, média dos últimos 5 anos. Então a dívida dela, que está a 69 milhões, vamos comparar isso com a capacidade dela vamos a pior das duas, lucro ou fluxo de caixa livre. Vamos pegar o pior aqui. Fluxo de caixa livre. E nos últimos 5 anos, que é a média de 476. Então, com a média de 476 milhões de fluxo de caixa livre por ano, ela paga essa dívida, se ela quiser, zera em o quê? Sei lá, né? 2 meses, um troço desse. 1 mês e pouco. Então, é uma empresa que tem uma segurança imensa, né? Qual o risco dela aqui? De balanço, não parece ter absolutamente nenhum, né? O que acontece aqui que é interessante é essa receita caindo. Então, ela tem futuro? Ou ela vai ser suplantada por outras empresas? E calçado não é fácil não, né? Meu referencial Warren Buffett, ele tem aquela, como é que chama? Dexter Shoes. Ele compra uma empresa de sapato e ela evapora, né? Então essas coisas acontecem mesmo, ainda mais na moda, né? O que significa realmente muda, né? Lá atrás, ou, etimologicamente, caso eu não me engane, já é de mudar mesmo. Então muda, as coisas mudam. Bom, o que está assim faltando aqui é porque o preço está desatualizado, né? Vamos lá, Grendene, Market Cap, Yahoo Finance. Vamos ver quanto é que está hoje. 5,3, então está mais caro do que está aqui. Não, 5,300, perdão. Vamos ver o movimento de preço, olha. De fato ela teve mais... Perdão. Eu tô bocejando no meu próprio vídeo, né? Então deve estar bem excitante. Mas teve muito mais alto aqui, 2021, e vem planando aqui. Teve mais baixo também. Tá.
o passado é o passado, né? Então é uma empresa que a gente poderia comprar ela a 6 vezes o lucro ou 10 vezes o fluxo de caixa livre, né? Bom, aí entra outras, né? Vamos olhar a Metalúrgica Gerdau. Peraí. Que é uma da minha carteira. Um pouco aleatória, mas muito importante. Tem uma empresa que está à venda a 2,66 vezes o lucro. Isso já feito aqui em 2024. E 1,56 vezes o fluxo de caixa livre. É outra também, tarifação estrangeira, os estrangeiros invadindo o Brasil e prejudicando as vendas. Sim, né? Mas a gente eu sou do mundo chamado Value Investing. A gente tem que ter alguma coisa parecendo difícil para as coisas ficarem muito baratas, né? O fato é que aqui a receita não tem essa trajetória de queda toda. De fato, os últimos 2 anos foram piores do que 2021 e 2022, mas o preço está aparentemente muito mais barato do que a Grendene se o futuro for igual ao passado, tá? Apenas um exemplo. Então é isso, assim. Hoje eu vejo uma porção de empresas que podem ser ótimas ideias e superar não só o Ibovespa, mas facilmente Selic, o mercado de renda fixa para o futuro, para longo prazo, né? Muito embora tem renda fixa rendendo muito hoje em dia, né? Mas no momento que você vê uma empresa sendo vendida a 1,56 vezes o fluxo de caixa livre dela, né? Aí a coisa muda de figura. Sobre a Grendene, a conclusão é essa. Tem outras ideias, né? Tem uma outra que é pequena na minha carteira, que é a Graziotin. Também, tá vendo? É uma empresa com 0 dívida. Passivo seu patrimônio também particularmente baixo, 0,35. A receita também vem lutando ali para se sustentar. É uma empresa de... boa parte dela é varejo, né? É complicado sim, é perigoso e tal. Agora ela está com esses múltiplos aqui bem mais atraentes do que o da Grendene, né? Então, número por número, né? Essas aqui estão mais atraentes. Aí eu acho que o erro ou acerto é realmente se o futuro vai ser gentil com essas empresas. Essas empresas vão conseguir também continuar se colocando aí, né? Vendendo e tudo. Bom, então com isso eu não volto a Grendene no próximo, mas ela é uma possível ótima ideia a esse preço aí e com esse balanço. Veremos. Um abraço. Tchau, tchau.